Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fico feliz que você esteja aqui neste vídeo comigo no canal Pedagogia Multidimensional, e neste espaço vamos refletir um pouco sobre a teoria de grandes pensadores e suas contribuições para a educação, para a nossa prática e para uma educação diferente, para uma nova educação. Então, aqui nesta série nós vamos trazer alguns pensadores, que eu selecionei conforme a minha visão de mundo, conforme a minha concepção, de quais são aqueles que contribuem mesmo com a nossa prática. Então, aqui hoje neste vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre Vygotsky e um pouco de suas ideias, para pensar a educação. Vamos lá? Então, quem foi Vygotsky? E quais são essas principais ideias para a gente pensar a educação, para a gente pensar o desenvolvimento da criança? Bem, Vygotsky, ele foi um psicólogo, ele nasceu na antiga Bielorrússia, no ano de 1896, e ele veio a falecer no ano de 1934. E ele trouxe assim, uma forma de pensar que rompeu, com as teorias predominantes na época, como inatismo, como behaviorismo e outras. E ele tinha como norte, a ideia de que a criança, o desenvolvimento da criança, ele ocorria a partir da interação social e a partir das condições de vida. E isso era uma forma de pensar bem diferente do momento que ele viveu, em que ele estava vivendo, aquele momento histórico. Por quê? Porque, por exemplo, o inatismo, que era uma ideia predominante na época, dizia que a criança ela já trazia os conhecimentos, ela já nascia sabendo. E essas ideias do Vygotsky, que se encontrava dentro da psicologia histórico-cultural, ela trazia essa ideia justamente de que a criança ela se desenvolvia, ela aprendia a partir do contexto social, a partir da interação com o grupo, a partir da cultura, Então, a cultura ela tem um papel muito importante nesse processo, e também o grupo social a qual essa criança está inserida, que é por meio dessas interações que ela vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo as suas funções psicológicas superiores, porque a criança nasce com as funções psicológicas inferiores, e ela ia se desenvolvendo a partir desse contato, a partir dessas relações, que ela ia desenvolver as funções psicológicas superiores, como pensamento, lembrança e planejamento, Então, a linguagem tinha um papel muito importante nesse processo de mediação, e também, o ambiente colaborativo, Então, é aí que a escola entra como um papel muito importante nesse processo de mediação, O professor tem um papel importante, e não só o professor, como também as relações que a criança estabelece dentro do ambiente escolar, com as demais crianças, esse contato, essas trocas que ela estabelece. Então, a intervenção pedagógica, a gente entende que tem um lugar muito importante nesse desenvolvimento da criança. E também outro conceito que o Vygotsky desenvolveu foi a zona de desenvolvimento proximal, que é a interseção entre a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança consegue realizar sozinha, e a zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que ela realiza, mas precisa do auxílio de um adulto, de alguém. Então, a distância entre essas duas zonas é onde está a zona de desenvolvimento proximal, que é aí que o educador ele tem que atuar e ajudar a criança para que ela possa desenvolver suas habilidades, e ela possa, evoluir no seu desenvolvimento. Então, em síntese, essas são as ideias do Vygotsky, essas contribuições para a gente pensar esse desenvolvimento, Ele foi pioneiro em várias ideias que a gente percebe que rompeu, com a forma de pensar naquela época, e vem evoluindo até hoje, Hoje a gente compreende mais essas questões, em relação ao desenvolvimento da criança, da importância dessas relações que ela estabelece, do contexto em que ela está inserida, das condições de vida dela nesse processo de desenvolvimento, porque a gente como adulto, como educador, a gente tem que proporcionar esse ambiente colaborativo, A escola ela tá aí para isso, Essas relações que ela estabelece com o professor,
com os demais adultos, né, do seu grupo social, que é aí nesse momento que ela vai também internalizar a cultura, que é muito importante também neste processo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês do Vygotsky, né? Se tiver tido alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu saber.